agora vamos seguir um programa com assunto polêmico. Ih, gente, até sei que vai dar o que falar. Alguma vez você já parou para pensar no seu papel dentro do seu casamento? Você age mais como mãe ou como mulher do seu marido? Forte a pergunta, hein, minha amiga? Pois é comum a mulher assumir esse papel mesmo sem perceber. Quer um exemplo? Geralmente, quem marca os exames e os médicos do homem é a mulher. Muitas compram as roupas que o marido vai usar. Resolve todos os problemas de casa. E aí vem o quê? Vem um desgaste no casamento, porque é desgastante mesmo. Segundo o IBGE, enquanto nós dedicamos cerca de 21 horas semanais para dar conta disso tudo, os homens gastam apenas 11 horas. Isso quando o parceiro é um cara consciente, né? E divide as tarefas. Aí você pensa, mas as mulheres é que são culpadas. Não é assim não, viu? Tem homem que coloca a esposa no papel de mãe e fica muito confortável nessa situação. Aí o casamento acaba ficando o quê? Para segundo plano, não é verdade? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Quero saber qual é a sua resposta. Você age mais como mãe ou como mulher? Hein? Do seu marido. Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Ana Paula Cunha. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Roberta. A gente também recebe aqui a Edilene Martins, junto com a Gisele Amaral. Boa tarde, sejam bem-vindas também. Boa tarde. Aqui tem funções diferentes. Vamos tentar descobrir? Gisele, você age mais como mãe ou como esposa? Como esposa. 100% consegue ser? 100% não, porque tem que ser flexível. No início, eu era como mãe e eu percebi que eu ficava muito exausta. E uma cliente minha, que é psicóloga, ela falou, não tá legal. Só o jeito de eu conversando com ela, ela percebeu, você está muito exausta. Você tem que pisar no freio, que você está sendo mãe do seu esposo. Tipo, em um atendimento de 30 minutos, e ela percebeu isso. Então, a gente foi mudando isso. Eu tenho 7 anos de casado, então, com 3 anos, eu fui mudando e fui colocando ele para fazer as coisas. E com você? Como é que é lá na sua casa? É um conjunto completo. Eu faço o papel de esposa e, ao mesmo tempo, papel de mãe. Marco médico, compro roupa, perfume, pagamento cai, eu pago as contas. Fala bem pertinho do microfone. E aí, quando o pagamento cai, eu pago as contas, né? Então, fica metade mãe, metade esposa. Mas, assim, a partir do momento que a gente casa, a gente se torna uma só carne. Então, abracei a situação de uma maneira especial, né? Que se torna não tão cansativo para um lado e nem cansativo para o outro. E fica um casamento gostoso. Ana Paula, conta pra gente, é normal, é comum isso acontecer? Vai da criação, né? Como que esse homem ele foi criado? Ele foi criado com tudo na mão. Ele foi criado para ser parceiro. Então, vai muito da criação, daquilo que ele também vê na casa dele. E na casa dele, ele é filho. Quando ele entra em uma outra família, o papel é diferente, né? Ali ele é o homem daquela casa e não o filho da mamãe, né? E se isso acontece, a gente vai ver aí alguns conflitos que são comuns em qualquer início de qualquer relação, inclusive de um casamento. Como é que você se deu conta, né? Embora você tenha dito aqui, que uma colega sua que é psicóloga percebeu isso, mas você, o que ela falou te fez? Naquela hora você se reconheceu assim? Sim, eu já estava sentindo que eu estava bem exausta. Igual ela comentou, ela paga as contas, eu pagava as contas. E juntava tudo, nosso dinheiro, e eu ficava responsável de ver as contas do mês, né? Fazer lista de compra. Ele só saía para trabalhar e voltava, comia e dormia, pousada. E aí fica cansativo. E eu trabalho. Como é que é? Eu adorei o termo, pousada. Então, eu trabalho fora também, nós dois trabalhamos, temos, né, nossas obrigações fora, e tinha que chegar em casa e ainda dar conta da casa e dar conta dessas obrigações. Aí eu fui, que nem ela acabou de falar, a criação dele, ele sempre teve tudo na mão. Então, eu também entendo que se eu chegasse dentro do casamento e já jogasse isso direto nele, ele ia se assustar. Então, eu fui aos poucos. Aí, hoje, a conta é ele que faz, ele que paga.
as coisas dele ali que compra, né? Roupa, claro que tem aquela ocasião que eu vejo uma coisinha bonita, eu compro para ele, né? Dou um presente para ele. E agora ele também consegue marcar as consultas dele. Falei, tá aqui seu cartãozinho do plano, é esse número, é só ligar e falar assim. Pronto, ele marca as consultas. Passou a delegar a tarefa e está cumprindo, então? Tá cumprindo. Ai, tá, um filho obediente. Aqui, ó, eu tenho uma participação. Aqui em casa eu sou mãe de todo mundo, até do cachorro. Meu marido disse que essa função é da esposa. É aquilo que você falou, né, Paula? É a maneira que ele foi criado. Mas e a maneira que a mulher também foi criada? Isso não influencia mais do que a maneira que ele foi? As duas coisas, né? Porque a gente vive hoje num ideal que funcionou na década de 50, época de ouro do capitalismo. O homem estava trabalhando fora e a mulher em casa. E a gente vive ainda com esse ideal. Muitas mulheres chegam no consultório e quando elas param, elas não se sentem nem no direito de parar. Existe a culpa da pausa, a culpa do eu preciso me cuidar, a culpa, mas eu vou deixar essas crianças com a sogra porque eu preciso descansar meia hora. Existe muito, sim, que você está falando também, né? A gente internalizar papéis e que não estão funcionando. Por quê? A gente nunca viu tanto caso de adoecimento mental, né? Ansiedade, episódios depressivos. Então, a gente precisa conhecer a realidade de cada família para a gente entender o que vai funcionar para cada família. Começou a não funcionar para a Gisele. A dinâmica familiar, ela vai dando sinais, porque é uma dinâmica. Então, a gente costuma falar numa terapia familiar sistêmica que quando um está adoecendo, existe uma questão na dinâmica a ser revista. Você falou perfeitamente da Gisele, ela percebeu e ajustou. E no seu caso, está tudo bem ou você percebe que vem te atrapalhando de alguma maneira? Não, para mim está tudo bem. Eu faço o papel de mãe e esposa com todo o amor do mundo. Sou satisfeita porque... Nunca teve nada que você falou assim, não, isso é com você, né, amor? Não, assim, ele sabe se enquadrar certinho. Tem coisas que é do homem, ele vai lá, faz no tempo dele, porque até então ele trabalha, né? Mas, assim, o meu papel de esposa e, ao mesmo tempo, de mãe é feito com muito amor e carinho, porque é um ajudando o outro. Então, assim, ele precisa do médico, eu sei que ele precisa, eu vou lá e marco. Ah, está precisando de comprar uma roupa, eu vou lá, tendo condições, vou lá e compro, eu ajudo. Ah, tem que pagar a conta, ele não pode sair para pagar, eu vou lá e pago, porque é um ajudando o outro. Então, assim, o casamento, não diz assim, um casamento com de fato, porque não existe, mas é o casamento que Deus me deu, graças a Deus. A gente tem aqui mais comentários. Beto, eu estou tentando ser a mulher no relacionamento, mas com meu companheiro está difícil. Eu já deixei claro no início que eu não seria mãe, e sim esposa. Tem uma outra pessoa que diz, Roberto, eu sou mãe, sou esposa, sou motorista e etc. Também tem gente que diz, eu sou esposa, não assumo parte de mãe dele, não. Ele que compra as roupas, que paga as contas, ele faz tudo o que tem que fazer. Eu já fiz papel de mãe com um ex-marido, eu trabalhava à noite, ele nem comida fazia. Hoje não estou nem aí, o que tiver que fazer. Eu jamais vou assumir novamente esse papel de mãe, nem a pau juvenal. Ela escreveu assim. Teve um comentário que eu achei interessante, que a pessoa diz, eu acho que as próprias mulheres têm esse instinto de fazer tudo. E eu até me identifico com essa fala, que às vezes eu estou em casa lá, no faxinão, aí meu marido fala, larga isso, vem ficar aqui com a gente, vem deitar com a gente, vem curtir com a gente. Aí eu falo, não, tem que limpar. Ele fala assim, isso daí, meu amor, a gente resolve, a gente chama uma pessoa para limpar, eu quero você, eu quero a minha esposa. Mas não, na cabeça da gente, a gente tem que dar conta de tudo. Quem pensa assim, Ana Paula, como que a gente consegue descentralizar também as coisas? Roberta, como eu falei, é um aprendizado, né? Eu vou citar um exemplo. Tinha uma colega que a gente trabalhava junto e tinha chegado muito material, ia ter gente no dia seguinte para ajudar. E naquele dia a gente teria que fazer muito esforço. Eu falei, vamos esperar amanhã que vai ter X pessoas para ajudar. Aí eu falei, você já se perguntou por que você faz isso? Ela falou, Ana, quando eu era pequena, minha mãe me colocava para limpar com minha mãozinha pequena, aquele gomogol. Já ouviu falar que era aquilo? Ah, Dona Iná! Então, na cabeça dela, né, ela está esperando a avaliação que veio de um outro, ou também não, né, porque a gente é biopsicossocial,
No caso dela, é como se ela estivesse ainda aguardando aquela validação. Como eu falei, a mulher às vezes não se sente no direito de parar. Aí ela vai parar quando ela se perceber adoecida, né? Ou quando ela tiver uma crise no casamento. Então, a gente precisa perceber, né? Relações, elas são dinâmicas, elas acontecem com dinamismo. Então, a gente vai perceber. E o que funciona bem para a Edilene pode não funcionar bem para a Gisele, né? E o contrário, está tudo certo. E o tanto que valeu a pena, Gisele, rever isso, essa dinâmica familiar? Ficou bem mais leve, ficou bem legal. Igual você falou sobre comida. Segunda-feira eu cozinhei, ontem ele cozinhou. Porque eu saí do estúdio 9 horas da noite. Então, eu já cheguei, a janta estava pronta, jantei, jantamos, pronto, vamos dormir. Imagina chegar 9 horas, ter que fazer janta. E ficar pesado. Então, ficou bem mais leve agora. Nós somos muito amigos, muito parceiro e a gente não tem filho. Então, acredito que isso vai até me ajudar quando a gente for pai, né? Aí ele vai me ajudar com a criança, não vai ficar tudo nas minhas costas. Maravilha, é sobre isso, viu, gente? Evoluir nas relações, caso vocês se identifiquem, né? Uma possibilidade que realmente precisa ser revista.